Pronto, então, às 18 horas e 16 minutos, nós vamos iniciar a apresentação do prognóstico, né, das diretrizes relacionadas ao sistema de transporte e mobilidade urbana de Macapá. Hoje a parte 2, a gente já teve a parte 1 no último sábado, aí, e o primeiro grupo que vai iniciar é o grupo 6, que está aí à frente, o Danilo já está posicionado, né? Danilo, apresente seu grupo e, por favor, inicie a sua apresentação. E agradecer também, né, a professora Badini por estar conosco hoje, prestigiando aí os trabalhos. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal da turma. Bom, vamos começar a apresentação aqui referente às diretrizes e soluções para a melhoria do sistema de transporte urbano em Macapá. O meu grupo é composto por mim, Edson Danilo, pelo Ayrton, pelo Caio, Gleiton, Marcos e Paulo, sendo que o Marcos está passando o slide para a gente agora aí. Pode passar. Bom, a partir da fase de diagnóstico e prognóstico, percebeu-se que grande parte dos problemas no transporte público de Macapá são básicos. As diretrizes elaboradas têm como objetivo propor soluções para os problemas mais simples antes de resolver os mais complexos. Pode passar. Aí, nesse ponto, a gente já começa falando do passeio público, justamente para verificar a questão dos pedestres. Bom, nesse fato, a gente vai para a parte de arborização. Na utilização das árvores, que são fundamentais na manutenção do clima e da biodiversidade, de forma que a qualidade de vida e o conforto no espaço urbano dependem desse microclima que é gerado a partir da utilização das árvores no nosso entorno. E, como característica básica, elas nos passam a proteção natural contra as chuvas, ventos e sol intenso, assim como reduzem a poluição atmosférica e sonora e, como eu citei, tem uma melhoria no microclima do ambiente urbano. Pode passar. Aí, no que a gente tem que pensar quando vai falar de arborização? De alguns fatores primordiais para o seu projeto. No caso, ela deve levar em consideração o fator de sombreamento, que, no caso, é o nosso interesse particular em gerar um conforto para o pedestre ao poder caminhar pela via. A sua troca de folhagem, que tange a questão da limpeza do passeio urbano, logicamente pela sua mudança durante o passar dos meses. A frutificação, que é algo que tem que ser bastante visto antes de se utilizar algum tipo de arborização, pelo fato de que o tipo de fruta ele poderá influenciar diretamente sobre um aspecto positivo ou negativo naquela localidade. Vamos supor em árvores que utilizem, que deem mangas. Aí a gente vê até pelo centro que, ao cair uma manga, temos uma chance muito grande de fazer algum dano ao veículo de alguma pessoa que estacionou por lá. Mas, Jaca. Assim como, eu não lembro agora ao certo, de uma reportagem de uma cidade, acho que lá por rumo de Goiás, em que uma árvore, ela dava uma fruta pequena e que caía sobre a via. Essa fruta, ela liberava uma espécie de gosma, que eu não sei descrever, uma espécie de óleo que ficava sobre a via. E quando os carros e motos passavam por lá, principalmente motos, aconteciam acidentes de forma muito rotineira. Tanto que na reportagem, durante o repórter estar lá filmando e falando sobre essa questão que ocorria, ocorreram diversos acidentes no local. Ou seja, o tipo de frutificação também que poderá ter nessa arborização, ele deve ser levado em consideração justamente para evitar acidentes e danos materiais. E o tipo de raiz. Essa questão do tipo de raiz, ela é bem complexa pelo fato de que... Pode passar, Marcos. Pelo fato de que a gente tem que levar em consideração a impermeabilização que ocorre ao redor das árvores, porque normalmente quando se planta, se utilizam mudas e com o passar dos meses a árvore vai criando forma. E nisso, essa forma que ela vai criando, a gente vê que o diâmetro dela vai aumentando. E a parte de concreto que for deixada para entrar, vamos supor, água da chuva, ela começa a se minimizar. E dessa forma, a árvore ela começa a ter problemas por não conseguir chegar água à sua raiz, o que pode causar um problema, de acordo com o artigo que eu li, que a gente pode fazer
uma comparação com as fundações. Ao não chegar água para essa árvore, a fundação dela, que seria a raiz, ela começa a ficar, a perder força. E por esse motivo, a gente pode ver no passeio público, em algum lugar que tenha muita presença de concreto e de asfalto, que você não consegue ver uma drenagem para que a água passe para o solo, problemas com que a árvore começa a perder galhos e, principalmente, com o passar do tempo, ela pode cair devido a isso. E aí, nas imagens, a gente pode verificar diversos pontos que devem ser levados em consideração, como a presença de caixa de drenagem, a questão do meio-fio, o diâmetro permeável que a gente tem que ter. Nesse diâmetro, a gente tem uma área de grade, que é considerada aí, assim como uma calçada permeável, aí sim a calçada comum, dando espaço, obviamente, para que a água possa penetrar e assim a raiz ela obter o índice de água que ela precisa para deixar a árvore saudável, né? E também isso influencia na forma como essa raiz ela vai crescer ao passar dos anos, porque não é muito bem a minha área, mas quando há a presença de muita água, vamos supor na parte abaixo da raiz, a gente tem que essa raiz tende a crescer para a lateral, ou seja, o tipo de raiz também, o tipo de solo que a gente vai ter lá, o tipo de leite que a gente vai ter abaixo dessa raiz, ele vai influenciar pelo fato de que ela começa a crescer para a lateral e assim ela vai comprometer a integridade dos passeios públicos também. Porque a gente vê em diversas localidades de Macapá e até em outros estados. Pode passar. Aqui também tem alguns tipos de espécies que podem ser utilizadas, mas são mais utilizadas para a questão de praças, que é o ipê amarelo, a sucupira roxa e o urucum. E uma espécie que a gente pode utilizar de árvore, que é indicada também, seria a castanheira, sem ser a do Pará, a castanheira em si, que foi indicada por um amigo meu que estuda engenharia florestal e me indicou, um tipo de arborização que pode ser utilizada é a castanheira, pelo fato dela conseguir, devido à sua copa aberta, nos dar um índice de sombreamento muito grande. Pode passar. Aí é com outro colega agora. Obrigado pela atenção. Oi, boa tarde. Sou Paulo Sérgio e vou apresentar agora ciclovias e ciclofaixa. Segundo o MPAP, né, também constatou que com um investimento relativamente baixo, seria possível conectar a cidade de norte a sul, desde o conjunto do Macapaba até o monumento do Marco Zero, apenas interligando as ciclovias já existentes. Bem, depois de anos, né, finalmente temos uma ciclovia que faz que as pessoas transportem, né, com as suas bicicletas de maneira mais segura, confortável. E de acordo com isso, faz com que o transporte favoreça também o transporte público, porque tendo mais segurança e conforto para utilizar as bicicletas, várias pessoas já deixam de usar mais o transporte público, tipo o ônibus, também causando mais conforto para as pessoas que necessitam usar o transporte público. Pode passar aí, Marcos. Deixei de falar também, né, sobre a facilidade agora de atravessar a cidade de norte a sul com a ciclofaixa, né? Desde pegar a Leopoldo, né? Pegar a Leopoldo direto, com a segurança que tem, depois dobra, né, se eu não me engano, na JK, a da JK vai até Santana, né, a Avenida Santana, se eu não me engano, aí da Avenida Santana pega lá os da rodovia e volta para a Zona Norte de novo. Se eu não me engano, também tem como fazer o contrário indo para a Edermar Maia. Só não sei se tem como ir pelo Pacoval, né, fazendo o trajeto contrário. Mas isso mostra que, apesar de tudo, né, uma pessoa pode se transportar sem gasto, né, porque já foi comprovado que gasto com transporte público para uma pessoa que necessita andar todo dia, né, para trabalhar, por exemplo, como eu tenho vários familiares que são pedreiros, né, que
que vivem de transporte público para trabalhar. Aí, como geralmente é informal, só esse dinheiro de transporte público já é quase um terço já do salário que recebe. Aí prejudica bastante o trabalhador informal. Pode passar, Marcos. Aqui é a manutenção das ciclovias e ciclofaixas existentes, né? Hoje temos bastante manutenção, né? Geralmente, com o passar do tempo, o gasto do asfalto, né, e as sinalizações para os ciclistas vão se desgastando, mas não demora muito, a prefeitura já consegue já a manutenção já. E outra, estão trabalhando também para a segurança das ciclovias lá da rodovia, para aumentar a sinalização, né, visual, porque de noite é totalmente escuro lá e muito perigoso para o ciclista. Pode passar, Marcos. Esse aqui já é para o nosso próximo colega. Boa noite. Vou falar um pouco sobre o parte do transporte coletivo de acesso à informação. Complementando, né, também o que o Paulo falou aí, a gente pode perceber esse desgaste, né, nessa tinta que é passada por cima ali da ciclofaixa. Ali na Leopoldo, né, já tem um desgaste ali, principalmente nos cruzamentos, né, já está meio avançado, então nessas partes já fica um pouco difícil perceber onde tem a ciclofaixa, né? Voltando aí para o acesso à informação, foi colocado aí 2 tópicos, né? Uso de aplicativo para rastreamento das linhas operantes, uso de informativo de rota nas paradas em telas acessíveis de forma visual, né? No caso, poderia ser colocado mapas, né, nesses locais, mostrando as rotas que as linhas de ônibus que passam ali passariam, né, nessas rotas. A gente até tem alguns aplicativos, né, que não são oficiais, né, do governo nem da prefeitura, então fica um pouco difícil de saber exatamente como se aquilo é real. E acho que é o Movit, né, e tem outros aí também. Mas é basicamente isso, né? Falta essa questão da acessibilidade ali das pessoas saberem para onde vão, né? Principalmente quando chega um turista, né, na cidade, que eu que já fui para outros lugares, né? E isso tem realmente nas paradas de ônibus. Então fica mais fácil da gente se deslocar sabendo exatamente para onde a rota vai, né? E é isso, pode passar. Aí já é a parte do Ayrton. Ayrton, acho. Não, Caio. Sou eu. Eu sou o Caio, né? Eu vou falar sobre um pouquinho do conforto da salubridade do transporte coletivo macapaense. Bem, como boa parte dos alunos aqui usa ônibus, né? Usa o transporte coletivo, não é novidade para ninguém que várias linhas de ônibus, né? Algumas elas não têm um conforto muito bom, elas não têm um conforto, como é que eu posso dizer? O conforto necessário para abrigar toda a quantidade de pessoas que elas movem diariamente. Voltando um pouquinho para a nossa primeira apresentação, lá foi dito que no ano de 2019, em Recife, o governador Paulo Câmara ele sancionou uma lei que obrigava as linhas de ônibus metropolitanas a serem climatizadas com um prazo até 2023 para concluir. E nós também adicionamos que aqui em Macapá são raríssimos os coletivos climatizados e que de fato funcione adequadamente. Porém, como nós vamos ver no próximo slide, a situação ela deu um ar de melhora. Ela pode ficar melhor daqui a algum tempo. Passa aí, por favor. Bem, aí está escrito em dezembro de 2021, mas está escrito errado. Na verdade, é em setembro. Isso aconteceu esse mês. A prefeitura ela formalizou o recebimento de 20 novos ônibus. Os ônibus recebidos eles teriam sistema de ar-condicionado, suspensão a ar, Wi-Fi, acessibilidade, tanto para cadeirantes e deficientes, GPS, carregadores USB, nas poltronas, né? Na nossa primeira apresentação, desculpa,
Na nossa primeira apresentação, nós falamos muito sobre isso, que aqui em Macapá ainda estava faltando uma frota de ônibus, né, ou alguns ônibus, que tivessem esse padrão de qualidade. E como o slide ele foi feito também inicialmente, logo após que foi feita a primeira apresentação, nós resolvemos deixar essa, como é que eu posso dizer, essa mudança que teve. Por exemplo, num curto período de tempo, Macapá volta, ela volta não, ela deixa de ter aquele problema que estaria no estado crítico, né, que seriam raríssimos os coletivos, os transportes coletivos climatizados, e ela passa a ter uma melhora. Claro, ainda estamos longe do ideal, porque a cidade precisa muito mais de 20 ônibus, mas estamos numa situação melhor, estamos melhorando pouco a pouco. E bem, até o fim de setembro, né, que é o mês atual, mais veículos seriam recebidos pelo município. Pode pular. Agora vai ficar com a parte do Ayrton, se não me engano. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Um segundo. Pronto. Agora eu vou falar, dando continuidade às possíveis soluções aos problemas que a gente tem no transporte coletivo da nossa cidade, sobre as vias prioritárias. No caso, rotas prioritárias, que seria a faixa exclusiva de ônibus, né? E, assim, a gente sabe que a gente pode até pensar que não, mas a gente possui várias ruas e avenidas que comportariam perfeitamente faixas prioritárias para ônibus na nossa cidade, especialmente em pontos de grande fluxo, que é a Avenida FAB e a rodovia perimetral norte, na Zona Norte, aquela que passa a ponte e vai para a Zona Norte. Ali caberia muito bem uma faixa de exclusiva a ônibus, e já falando de novo daqui de Uberlândia, talvez implementar, já que ali na Zona Norte tem aquele meio fio no meio, separando a rodovia, poderia também existir aqueles pontos de ônibus que ficam ali no meio, cujo acesso no ônibus são por portas do lado esquerdo, que o ônibus não precisa não tem nem escada do lado esquerdo do ônibus. Poderia ser feito dessa forma, e eu acho que desafogaria muito, porque quem trabalha na Zona Norte e mora no centro, ou vice-versa, sabe como é que fica o trânsito ali em horário de pico, quando está no horário do almoço, de manhã ou no fim da tarde. Fica insuportável andar por ali. Ainda mais com quando alaga ali embaixo da ponte, perto da ponte, aí que fica ruim mesmo. Então, a faixa exclusiva para ônibus ia desafogar isso, ia dar uma fluidez bem melhor para o nosso trânsito ali naquela região. Além disso, existe a proposta do Rodoanel na área metropolitana de Macapá, que, como vocês estão vendo aí no mapa, desculpa, não pedi para passar. Como vocês estão vendo aí no mapa, é um anel viário, e isso também facilita muito o transporte. Quem já teve a oportunidade de ir em uma cidade que tenha anel viário, sabe como fica bem melhor você se deslocar através dele para uma localidade que seja um pouquinho mais longe, porque você não tem aquele trânsito do centro, você não tem semáforo, você não tem gente atravessando a rua, nada, é uma rodovia mesmo. Então, e a gente sabe que é perfeitamente possível, porque aqui está descrevendo por onde é que ela passaria. E eu não sei se algum de vocês aqui, professor, teve a oportunidade de assistir o TCC do Franklin, da 2015. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, o professor Abadini, que ele fez justamente essa projeção aí, esse projeto para o nosso anel viário, realmente fez pesquisa por onde ia passar direitinho, e assim, esse é um avanço muito grande para o transporte urbano da nossa capital. E se ninguém tiver mais nada para perguntar, ou algum amigo meu tiver algo a acrescentar, eu vou ficando por aqui. Certo? Oi? Tem mais algum componente? Tudo Não, certo. Pode passar o slide que aí aparece as referências. aqui.
Ok. Pronto, já vai compartilhar a tela. Professora Badini? Oi, eu gostei do trabalho, acho que está bem legal. Eu senti um pouco falta só de esclarecimento, né, com relação, por exemplo, ao anel viário, né? Vocês estão propondo no anel viário uma faixa dedicada ao ônibus, é isso ou não? E achei também que faltou, assim, um mapa, né, da proposta de vocês para o transporte coletivo na cidade, né? Mas, em geral, tá bom, bem apresentado, gostei muito, parabéns, Eli. É isso. Perfeito, né? Parabenizando o grupo aí, né? Eles apresentaram até na frente, porque o grupo 5 está com um componente que está se deslocando aí para conseguir entrar na aula. Agradeço aí essa possibilidade aí de vocês anteciparem aí a apresentação, né? Fazer alguns comentários, né? Logo no início, se eu não me engano, o Danilo falou da questão da arborização, né? Que foi até um tema bastante discutido no sábado, da importância, né? Não só para o pedestre, mas para facilitar e tornar mais confortável a movimentação através do multimodal cicloviário. Então, de fato, né, a própria escolha do tipo de árvore, ela vai ser muito importante nessa definição. E eu gostei que vocês até mostraram as diferenças, né, e até introduziram uma metodologia para reduzir ou até eliminar os problemas das raízes com relação à infraestrutura, com relação às calçadas, né. Você citou uma fruta, eu acredito que seja o jamelão, porque geralmente é uma fruta que tinha lá no Rio, quando caía, a pista virava literalmente algo muito mais liso, né, com pouca aderência, né? Não sei se era exatamente isso que você estava mencionando, mas devia ser, né? É jamelão sim, professor, eu falei no Messenger, e inclusive ano passado, se eu não me engano, uma pessoa morreu em Goiânia num acidente envolvendo o óleo que ela solta quando chove. Se eu não estiver enganado, eles até retiraram esse tipo de árvore justamente por essa questão, né, de segurança. Para você ver, né, não adianta só incluir a vegetação, você tem que avaliar se ela vai ser, de fato, né, capaz de dar um sombreamento e, de certa forma, ser instalada para não danificar a infraestrutura, né? Tem que saber, não é qualquer uma. E aí, se eu não me engano, foram propostas 3 modelos, sendo que o que deu destaque foi a castanheira, não é isso, Danilo? Isso mesmo, professor. E algo que eu esqueci de acrescentar também foi sobre a possibilidade de se utilizar esse tipo de árvore, né, que é uma árvore um pouco mais alta, em Macapá e no que tange a questão das redes elétricas, né? Porque, assim, é um problema a ser enfrentado em se colocar, só que poderia ser solucionado como estão fazendo em São Paulo ou a própria cidade lá de Barcelona, que é um exemplo clássico disso, que não utiliza fiação aérea, apenas pelo subsolo. Em São Paulo foi promulgada uma lei, eu acho que em 2005 ou 2015, não lembro agora, que os prédios, esses novos, né, estão utilizando a fiação pelo subsolo. Que é o ideal, né? Deixa só a iluminação, sem Isso. aquela quantidade exagerada de cabos, né? Fica bem mais tranquilo, né? É verdade. Com relação à questão do multimodal cicloviário, né? Vocês mostraram algumas coisas. Você tinha um pouquinho da falta de tentar propor algo que o grupo considere melhor do que está instalado hoje em Macapá, né? A gente sabe que existe hoje uma maior quantidade de ciclofaixas, né? Porém, eu considero que elas ainda têm um problema de integração. E o grande exemplo é a ciclofaixa que vem lá do início da Leopoldo Machado e termina ali no Monumento do Marco Zero sem interligar a universidade e o próprio Shopping Garden. Então, seria interessante o grupo pensar até de forma complementar em propor vias alternativas ou até integrações, né, desses trechos que a gente tem essa descontinuidade, né? Até eu coloquei aqui, se o grupo teria alguma proposta nova, além das que foram implementadas recentemente aqui. A questão da tarifa, né, a gente sabe que ela tem, dependendo do padrão de renda da família, um impacto, né? Teve até um grupo que mencionou que pode chegar até 20%, 25%, talvez até 30% em determinadas situações.
mas a gente sabe que a tarifa hoje é calculada através de uma metodologia antiga, né? Se eu não estiver enganado, é GPOT, algo assim. E seria até interessante para o grupo avaliar a possibilidade de tentar utilizar até como exemplos outras cidades ou outros países, uma nova metodologia aí para que seja de alguma forma corrigida, né, e equalizado melhor esse preço da tarifa, que realmente eu considero que a metodologia está bem defasada, né? E a questão de verificar as oportunidades de colocar outros multimodais, como um BRT ou um BRS, pelo que eu entendi, a proposta do grupo foi utilizar um BRS, é isso, né? É isso, Ayrton? Isso, professor. Aí, e a ideia é o quê? É exatamente aproveitar algumas vias que têm espaço disponível ou tentar já pensar em infraestruturas, porque não ficou bem claro na imagem, pelo menos eu não percebi, a ideia geral dessa implantação. É por isso que eu estou perguntando. Sim, hoje a gente vê que o transporte público e as ciclovias, a ciclofaixa, na verdade, que a gente tem, e o transporte público é aliado com... Acho que ficou mudo. Opa, Agora voltou. um probleminha com a internet aqui. Eu estava comentando que o trânsito, o fluxo nos horários de pico, mais as pessoas que usam o transporte coletivo nesses horários de pico, em alguns pontos-chave da cidade, fica intransitável. Como eu citei ali, passando na ponte Sérgio Arruda, quem vai para a Zona Norte ou quem está voltando da Zona Norte, na Avenida FAB, no centro, ali na Cândido Mendes também, quem anda ali perto de meio-dia, ou às 6 da tarde, ou às 8 da manhã, mais ou menos, vê o tanto que fica difícil de fazer, de circular por ali. E aí, com o anel viário, talvez o fluxo de ônibus ali naquela região fosse menor, assim como o de pessoas também. Então, não ia ficar tão afogado. Você até citou aí o trabalho do Franklin, né? Eu tive na banca, né? Ele fez uma proposta de interligar através de um anel viário a Duca Serra com a JK, né? Só que era uma coisa bem básica, não foram feitos estudos de tráfego na época, mas é uma ideia que pode ser até avançada num estudo mais específico. Mas eu concordo que a ideia de anel viário pode se tornar viável, né? Dado as necessidades que a gente tem, mas, claro, para viabilizar, a gente precisa entrar no mérito mais técnico e avaliar alguns cenários, que inclui, além das interligações de infraestrutura, até entender melhor como é que é o comportamento de Macapá, Santana e Mazagão, trabalhando como um único polo metropolitano, né? Porque sem isso a gente pode falhar nesse contexto. Mas, de forma geral, considero a apresentação do grupo muito boa, satisfatória, tá? Agradeço aí novamente por apresentarem em primeiro, né? Vocês seriam o segundo, e desde já, novamente, desejo sorte aí nesse final de semestre. Obrigado, professor. Então, vamos para o próximo? O grupo 5 já pode apresentar ou a gente vai para o 7? Alguém do grupo 5? Grupo 7? O 7 está pronto, professor. Oi? O 7 está pronto, se quiser passar para ele. Então vamos lá. O grupo 5 não se manifestou ainda, vamos para o grupo 7. Tássio, comanda aí a tua equipe aí, apresente todo mundo. Já fica à disposição aí o compartilhamento de tela. Boa noite. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos sim. Vou colocar aqui para apresentar nosso slide. Fica à vontade. Boa noite, nós somos o grupo 7. Nós trabalhamos sobre a avaliação do sistema de transporte urbano de Macapá. O grupo é composto por mim, Tássio Fernandes, Eduardo Oliveira, Felipe Carvalho e William Demarques.
Acho que o Tássio caiu aí, né? Eu acho que caiu do Tássio, né? Vamos aguardar um Então, pouquinho, ver se ele volta. vou dar continuidade aqui, né? Tá, tudo bem. Como ele estava apresentando, né? O nosso grupo é formado por eu, Eduardo Oliveira, o Felipe Carvalho, o Tássio e o William de Marques. Aqui a gente vai fazer um breve resumo da nossa apresentação, né? A gente vai apresentar o diagnóstico e a discussão que a gente já tinha feito no trabalho anterior, as soluções que a gente vai dar para as problemáticas que encontramos e vamos fechar com uma breve conclusão do nosso trabalho. Esses aqui são alguns gráficos, né, que a gente coletou da nossa pesquisa junto ao grupo. E aí eu vou apresentar um pouco do nosso diagnóstico aqui, né? O atual sistema de transporte público urbano ele é responsável por 85,7% dos deslocamentos de pessoas por esse tipo de serviço, né, que é o transporte coletivo. Nesse sentido, o transporte público por ônibus tem influência direta no desempenho de outros setores econômicos, por exemplo, tipo de lugar fazer o transporte das pessoas da sua casa para o centro, para fazer e para o seu trabalho, no caso. E aí, diante disso, o resultado da falta de política pública de longo prazo para o transporte coletivo urbano é sentido diretamente na mobilidade dos indivíduos, em função do aumento do tráfego urbano, dos congestionamentos e do aumento do número de acidentes. Observa-se a piora da qualidade de vida da população e o desempenho econômico das atividades urbanas. Dando continuidade aqui, a gente tem alguns tópicos, né, a falar que são algumas problemáticas, que é a competitividade do coletivo e o particular, o que também afeta a diminuição da demanda de transporte coletivo, que tem reflexo direto na nossa tarifa, né? Acaba aumentando, por não ter tantas pessoas andando no nosso transporte coletivo. O aumento também, né, da população utilizando o transporte privado, porque o nosso sistema de transporte coletivo hoje em dia ele não tem uma qualidade, acho que mínima, né, possível, agora que está melhorando isso. E também com relação à pandemia, que cerca de 92,5% da amostragem considerou que não seria seguro a utilização do transporte público durante essa situação que a gente está vivendo hoje em dia. Boa noite. Vou dar continuidade no trabalho e vamos falar primeiro da discussão, né? Que, de acordo com a amostragem apresentada durante o trabalho, né? Que, de acordo com a amostragem, a insatisfação ela é caracterizada por cerca de 70% dos usuários, que foi a pesquisa que adquirimos, né? Que, além disso, que esperando um tempo considerável nessas paradas de ônibus irregulares, é evidente a insatisfação gerada do tempo desperdiçado. Também é importante salientar que, durante a pandemia, as deficiências aumentaram, né, conforme as adversidades foram surgindo. E também identificou-se uma maior insegurança com a relação ao risco de contaminação devido ao Covid, né? Essa foi uma das continuidades. Pode passar. Com o foco principal do trabalho, né, nossas soluções, que temos nossas opiniões, e um dos primeiros tópicos que foi relacionado à infraestrutura, né, que existe várias formas de contornar a situação, né, que tendo, por exemplo, a priorização do transporte público, que por meio da criação de faixas exclusivas à direita da via e aos corredores centrais para o ônibus, que é umas possíveis soluções de infraestrutura. Principalmente durante a pandemia, né, teve soluções emergenciais muito importantes. E mais outro tipo de solução, né, que é a solução, especialmente a curto prazo, que ele tem o intuito de beneficiar e aumentar a qualidade do transporte público da cidade de Macapá. Pode passar. Boa noite. Estão me ouvindo?
Tô me ouvindo, tô ouvindo. A energia deu uma queda aqui, mas eu voltei. No caso, nossas nossas ações emergenciais basicamente vão se resumir em priorização dos ônibus e implantação do BRT. Eu só estou tornando aqui para dar uma resposta para o Caio. Aí o Leandro vai falar um pouco mais sobre isso. Tudo certo. Numa das nossas soluções, né, que foi explicado anteriormente, que era entre a infraestrutura, são a priorização do ônibus, né? Que as faixas exclusivas, a faixa direita exclusiva para o ônibus é uma medida de custo relativamente baixo e de rápida implementação, que gera bons resultados em curto prazo. Além disso, o ganho, né? O ganho de velocidade e produtividade, devido a um tráfego sem congestionamentos, correto? Que mais à frente também é importante, né? Também, pensando à frente, é importante mais a cidade aqui de Macapá, que é uma crescente, que a implantação do BRT, já num planejamento, que é uma implantação de BRT, ele gera menos veículos circulando e uma menor densidade viária, diminuindo também a carga ambiental derivada de operações do ônibus convencional. Pode passar. Aí aqui nós pegamos, de acordo lá com o gráfico que nós escolhemos, sobre a quantidade de frota, se ela é essencial ou se ela não é. Foi feita as perguntas lá, nós escolhemos essa imagem aqui sobre o que a prefeitura adquiriu, no caso, né, os ônibus, e quanto a isso já é uma medida para agora, no caso, uma medida emergencial, ou seja, esses ônibus já vão suprir, no caso, para o próximo mês, a demanda, não total, mas pelo menos parcial, para tentar amenizar esse problema que nós encontramos, ou seja, isso é uma ação emergencial que, no caso, nós colocamos no trabalho porque já foi feito e já foi verificado. Aí já tomaram todas as medidas necessárias e tanto é que os ônibus até chegaram na capital. Pode passar. Aqui, outro dado que também nós pegamos também foi o tempo de espera nas paradas. Contra isso, as pessoas demoram, às vezes, 15, 20 minutos, às vezes a pessoa dá sorte de chegar na parada e passar logo o ônibus, mas, como no meu caso, como usuário, eu sei que não é sempre assim. Às vezes a gente fica 20 minutos, meia hora, 50 minutos, eu cheguei a ficar até de 1h30 na parada. Aí, no caso, isso é um problema bastante sério, pois já não basta o estresse de pegar o transporte público, que é lotado, a pessoa já vai em pé, já não tem as condições necessárias de higiene e tudo mais. Quanto a isso, nós indicamos algumas soluções, como, por exemplo, o aumento da frota, como já foi tomada, e também a intercalação de menor tempo entre ônibus. No caso, normalmente passa entre 20 minutos e meia hora o ônibus. Aderir para o menor tempo entre eles. Isso já facilitaria bastante e diminuiria o tempo de espera. Pode passar. Bem, a outra medida também, como já foi citado por outros grupos, é a divulgação mais ampla dos aplicativos. Eles já existem e já estão tecnicamente funcionando aqui na cidade, de Macapá. No caso aqui, nós trouxemos o Movit e o Citamob. Eles dizem, basicamente, qual é o ônibus está passando, a rota dele, o tempo de espera e tudo mais. Ou seja, o que nós verificamos bastante é que muitas pessoas não têm esse conhecimento da existência desse aplicativo. Ou seja, por mais que, tecnicamente, ele não seja 100% confiável, mas é pelo menos um parâmetro para a pessoa ter a noção de se o ônibus vai passar agora, se ele vai demorar, ou pelo menos ela ter a ideia da rota que o ônibus vai seguir. Pode passar. Seguindo isso também aqui, nós encontramos também a implantação do bilhete único. Aqui eu vou dar no caso lá de São Paulo, que ele já é implantado. Por exemplo, eu vou explicar o que eu vou ler aqui rapidinho. É um cartão que armazena créditos eletrônicos, monetários e temporais, para pagamento de tarifa de serviço de transporte coletivo de passageiros, como, por exemplo, é feito na cidade de São Paulo. No caso lá, esse transporte, a pessoa pode fazer até 4 embarques no período de 3 horas. Ou seja, facilita muito facilita na economia das pessoas. No caso, ela quer fazer uma viagem rápida até o centro da cidade, voltar para a casa dela, aí, de vez de ela pagar 2 passagens, não, ela paga apenas um no bilhete único. Isso já diminui bastante o custo do usuário. E também, claro, que não é uma coisa para agora, porque tem que fazer primeiro uma implantação de unificação do preço. Por exemplo, o preço de uma capacitana é diferente do preço que roda dos ônibus que rodam dentro da cidade. Ou seja, para começar já seria suficiente fazer uma padronização desses preços.
a partir aí, depois, começar a implantar o bilhete único. Claro que isso tem que ser uma proposta com um estudo bem avançado, pois demanda tanto da população quanto do próprio poder do Estado em querer implantar isso. Pode passar. Aqui, uma solução que nós encontramos para a bicicleta, sem, no caso, querer fazer uma estrutura nova, no caso, um bicicletário ou algo do tipo, ou seja, sem ter tantos custos com construção, a gente achou uma modalidade bem diversificada, que não foi no caso de o acoplamento das bicicletas nos ônibus. Ou seja, para as pessoas que querem na bicicleta fazer uma espécie de cadastro, e tudo isso também depende de um estudo mais aprofundado. Aqui é só para mostrar a ideia que nós escolhemos para apresentar no trabalho. Basicamente, um ônibus poderia pegar de 1 a 3 bicicletas, e, depois disso, fazer o cadastro das pessoas que estão interessadas em pegar essa bicicleta para se locomover durante a cidade. E fazer também o desenvolvimento dessas em paradas específicas. Só que isso aqui é basicamente uma ideia para a gente deixar claro, para ter uma solução para ter a utilização da bicicleta na cidade, sem ter tantos custos com implantação de construções um pouco maiores. Pode passar. Aqui, o que nós concluímos é que Macapá sim carece de várias necessidades, tem várias necessidades quanto à movimentação dos transportes coletivos e também dos transportes privados, e basta só chegar e olhar para a cidade e a gente vai ver alguns erros, só que, como já foi dito, não se pode começar do zero como e fazer, no caso, desde o começo. Sim, a gente devemos verificar a qualidade do serviço que aqui já tem e tentar melhorar e tentar diminuir os seus malefícios. E com isso, a gente buscou essas propostas e para poder implantar na cidade e tentar melhorar ou amenizar alguns problemas que nós encontramos aqui. Se algum outro participante do grupo quiser falar alguma coisa, o espaço está aí. Tudo tranquilo. Tranquilo? Eu acho que esse foi o nosso trabalho. Se quiser passar para mostrar nossas referências. Foi isso. Obrigado. Eu só estou pedindo desculpa que a minha luz caiu aqui e aí desligou tudinho. Achei que voltar depois. Valeu. Tranquilo. Que bom que voltou, né, Tassi? Eu voltei pelo celular, Bruno. Tá bom. Ok, agradecendo o grupo pela apresentação, né? O grupo 7. Abro primeiro aí a professora Badini fazer seus comentários, e na sequência eu faço os meus. Eu gostei do grupo, daí está de parabéns. A apresentação está bem bonita. Eu sinto falta, sabe, sempre de algum mapa indicativo do que vocês estão propondo, sabe? Eu acho que o mapa faz falta, né? Então, nas próximas, vocês... É tão simples, né? Agora, pega o Google e traça em cima. Então, isso... E eu esqueci de comentar no outro grupo, mas no de vocês também, né? Eu acho que um problema grande que a gente tem aqui é a questão metropolitana, né, que ela se superpõe, e esse assunto vocês não tocaram, né? Então, tem que se atentar a isso também. Tanto que, até na revisão do plano diretor, eu acho que a gente tem que estar atento, por exemplo, o ano que vem, né, que vai ter eleição para governador, é o governador, que é o responsável pela região metropolitana, ele tem alguma proposta na área, né? Não, como vamos trabalhar um plano metropolitano de mobilidade, pelo menos, né? Então, acho que era isso. Também, no grupo anterior, o professor Adenilson falou um pouco na questão da tarifa, né? Na verdade, a NTP, ela deu uma atualizada, né, na proposta do JPOT, que é de 92, acho que 93, não me lembro direito. Agora, do cálculo em si, agora, a grande questão que falta aqui, né,
é a gente modificar o formato da cobrança, né? É a gente separar o custo, né, que as empresas têm, né, do total arrecadado, porque hoje todo mundo o sistema ele é financiado só por quem usa o ônibus. E o que a gente tem visto fora do Brasil, principalmente, mas agora com essa crise, né, até o Bolsonaro ele criou um grupo, acho que foi a semana passada, né, para discutir o transporte, né, que junta empresários de ônibus, secretários e tal, porque é justamente isso, né? Então, se quem usa, né, tem o transporte, quem usa o transporte público ganha até 2, 3 salários, né? Como que é ele que está sustentando o sistema, né? Então, isso é justo, né? Então, tem várias propostas que a gente pode estudar para cá, né? Olha, eu trabalhei em Campinas, né, como diretora, na década 89, gente, vocês não tinham nem nascido. E lá a gente propôs e conseguiu passar na Câmara de Vereadores uma proposta de taxa transporte, né? Então, assim, as empresas que tinham mais de 10 funcionários, elas pagavam uma taxa junto com a conta de luz, que era, assim, para a empresa não era quase nada, 10, 15 reais por mês, mas que somando, e até porque Campinas tem muitas empresas, né, muitas fábricas e tal, isso ia para um fundo de transportes e subsidiava uma parcela da tarifa, né? Então, esse que até eu passei na aula para vocês, né, a proposta lá do MDT, que é um sistema, SUM, né, que chama, Sistema Único de Mobilidade, que é o SUS do transporte público, assim, é quem vai pagar isso, né? Então, isso, eu acho que merecia um estudo para Macapá ou para a região metropolitana sobre essa questão tarifária, né? Importante. Era mais isso, mas estão de parabéns, foi muito bom. Esse ponto que você tocou, professora, é muito assertivo mesmo, porque, de fato, é algo que precisa, de alguma forma, ser melhorado, que é a tarifa, né? E eu até lembro que sábado teve uma equipe que propôs a ideia de um fundo, né? De um fundo que pudesse tirar um pouco essa questão de apenas o passageiro ser aquele capaz de financiar, né, a questão do transporte coletivo, né? Através dessa tarifa. Então, de fato, existem outras formas que podem ser colocadas. Pode ser um fundo, pode ser algo relativo a uma taxa que não necessariamente seja colocada para o usuário, mas para outro setor que possa, de alguma forma, ajudar, seria muito importante, né? E a gente vê, de fato, que isso é um gargalo no sentido de melhorar, né, as formas e a gestão do próprio sistema de transporte coletivo. Muito bem citada essa questão. Anotando um pouquinho com relação ao grupo, né, eu também senti falta de vocês detalharem um pouco mais as suas propostas, né, e esse detalhe poderia, de fato, ter sido apresentado através de mapas, né. Hoje a gente tem o Google, como a professora falou, mas tem também o OpenStreetMaps ou qualquer outra ferramenta que você consegue pegar o plano de fundo e representar de forma esquemática, né, o que vocês abordaram aí, que foi a questão do BRT, BRS e as outras correlações com a melhoria do próprio transporte coletivo, né, com a frota de ônibus. No que tange a frota, né, aquela imagem que circulou na cidade, vários ônibus amarelinhos saindo da garagem, né, a professora Badini até alertou, né, ela tem experiência com isso, que às vezes aquilo é falsa propaganda do empresário, né, professora? Tem que ter um certo cuidado, né, para saber que essa coisa não vai... Comigo na CETEMAC, eles chegaram a trazer 20 ônibus e uns meses depois eles foram tirando, entendeu? Um por um. Então, por exemplo, esse controle, né, que o órgão público tem que ter, ele é muito importante, sabe? Porque senão ele chega, apresenta e tira de novo. É muito difícil. Isso é verdade, né? Então a gente fica... Oi? Tássio? Não, eu só ia falar sobre a questão da fiscalização também, que, como o senhor mesmo citou, mostra 20 e normalmente vai 2 para as ruas. Aí é complicado.
já entraria a fiscalização. Aí já é um outro problema. Com certeza. Mas é isso, tá, pessoal? Agradeço, então, ao grupo aí, né? Vamos ao próximo, que é o grupo 8. O grupo 8 já está preparado? Boa noite, professor. Estamos sim. Boa noite. Então, fica liberado aí o compartilhamento da tela. Quando tiver ok, vocês me avisem, por gentileza. Beleza. Tá todo mundo aí? Gustavo, Eduardo, Felipe, Gabriel? Opa, boa noite. Beleza, pode iniciar? Tá de boa, mano. Beleza, então nós vamos dar continuidade nas apresentações, né? Nessa parte aqui, final do trabalho, vamos focar aí nas propostas de melhorias no prognóstico. Pode passar. Nosso grupo é formado por mim, Rafael Cordeiro, onde irei tratar principalmente sobre as vias e sinalização do trânsito, trazendo as melhores propostas dentro da nossa realidade. Formado também pelo Eduardo Dornelas, que vai tratar sobre pedestre e passeios públicos. Gustavo Lima, Gustavo Almeida, quer dizer, vai tratar sobre ciclovias. Andrew Edge, que vai tratar sobre transporte coletivo público. Felipe, com transporte coletivo público também. E o Gabriel de Oliveira Lima, com políticas públicas. Pode passar. Tratando aqui sobre a sinalização, né, é bom dar um enfoque primeiro em entender sobre o que seria a sinalização. Temos dois tipos, a sinalização vertical e a horizontal. E a sinalização vertical, por sua vez, ela é formada por uma série de placas fixadas ao lado, suspensas sobre a pista, que transmite mensagens do perfil permanente, e tem 3 classificações para ela, sendo de regulamentação, advertência ou indicação. Por sua vez, a sinalização horizontal se caracteriza por utilizar linhas e marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos, né, sobre os pavimentos das vias. E tem como sua principal função organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar as situações de problema e complementar também os sinais verticais de regulamentação, advertência ou sinalização. Essa imagem seria um modelo ideal, não sei se vocês estão conseguindo ver corretamente, de como seria aplicada a sinalização vertical e horizontal, com as faixas, os semáforos e organizando o fluxo de veículos, né, de forma adequada. Pode passar. Então, para a sinalização, a gente vem com as seguintes propostas. Sincronização de semáforos, priorizando, né, os transportes coletivos, a ampliação de quantidade de semáforos, uma implantação de sistema de inteligência para os sinais, realizar campanhas educativas através de divulgação, até mesmo prefeitura, anúncios e mais desses tipos, realizar também um estudo de vias que suportam novos modais e tornar efetivo o sistema de punição por infrações, assim como modernizar os semáforos, ampliar as sinalizações verticais e horizontais em toda a cidade, que nós sabemos que hoje ocorre um déficit nesse quesito, assim como ampliar o monitoramento da velocidade das vias. Pode passar. Aqui nós temos, né, alguns exemplos da cidade de Macapá sobre a falta da sinalização vertical na primeira imagem, que é interrompida logo ali no meio-fio. Aqui uma imagem icônica, né, de Pera, um congestionamento logo no centro da cidade, que poderia ser evitado com essas propostas mencionadas anteriormente. Pode passar. O sistema viário, por sua vez, a gente vem caracterizar por 3 aspectos principais, que seria a organização do sistema viário urbano de modo a priorizar o deslocamento do pedestre e, sempre que possível, né, a fluidez do veículo, a implantação de ciclofaixas ou ciclovias, garantindo a segurança dos ciclistas e incentivando o turismo sustentável através da utilização de bicicletas como uma opção, né, na circulação dentro da cidade de Macapá, e a reserva de espaços para estacionamento de veículos individuais ou coletivos.
E dentro desses 3 aspectos, a gente subdivide as nossas propostas nos seguintes itens, que seria a implantação das faixas azuis para os corredores de ônibus, que são os corredores exclusivos para o transporte público de massa, que vamos tratar mais adiante, que eles são compartilhados com transportes complementares da região metropolitana e táxis. Geralmente, esses espaços eles são demarcados com as cores, com a cor azul, e estão implantados na faixa direita em toda a extensão nos 2 sentidos de fluxo. E assim como implantar paquímetros e realizar cobranças de estacionamento e registrar isso de uma forma mais, e ser mais presente, né, com esse item. Realizar também o serviço de pavimentação com aplicação de tecnologia, bem como recuperar alguns que podem ser recuperados conforme o estudo realizado. Realização de obras de escoamento, criação de vias de acesso rápido entre as zonas, viabilização de vias alternativas de deslocamento e um estudo sobre a implementação de novos modais. Pode passar. Nessa imagem aqui nós vemos, a última imagem mostra o que eu falei anteriormente sobre os corredores exclusivos para transportes públicos de faixa azul. As 3 imagens elas são de obras realizadas em Macapá, no bairro do Congós, onde estão realizando, está sendo feito, na verdade, o alargamento da via, preparo também das caixas coletores para a tubulação do sistema de drenagem, e está havendo também a aplicação de geogrelha. Essa obra iniciou em novembro de 2020 e tem como principal foco, né, essa modernização do sistema viário e trazer também uma hierarquização das vias urbanas. Pode passar. Boa noite. Vou falar um pouco sobre pedestres e passeio público, para dar continuidade no trabalho. Uma das pautas que a gente tem são das calçadas, né? E a gente tem que construir as calçadas padronizadas, como a gente pode ver na imagem, né? Que tem a faixa de serviço, que, se eu não me engano, ela tem que ter, no mínimo, 70 centímetros. A faixa livre, que é de passeio público, 1,20, e a faixa de acesso somente quando necessária, que é quando as calçadas são maiores do que 2 metros. E também, nessas calçadas, seria o ideal padronizar os pisos táteis, né, tanto direcional e alerta, de acordo com a NBR 16537. Pode passar. E a gente sabe que a situação aqui na cidade, principalmente na área central, é bem complicada, não tem uma padronização, não tem um nível. E, como propostas, a gente pensou o seguinte: nas áreas centrais, as construções e adequações das calçadas é de total responsabilidade do dono do imóvel, né, dos lojistas lá. E, como forma disso, a gente pensou... Na verdade, não chega a ser total, né, mas a gente pensou que a prefeitura deveria incentivar por iniciativa privada com incentivos fiscais para lojistas, como redução do IPTU. Por exemplo, assim, que até 2023 esses donos de imóveis pudessem padronizar as calçadas, né? E que, se até lá tivesse sido atendido, eles iam ter essa redução do IPTU, e se depois, após esse momento, não tivesse sido atendido, eles iam pagar multa, essas coisas assim, por não respeitar uma regularização. E a prefeitura também deveria começar a realizar fiscalizações de acordo com essas padronizações, né? Por exemplo, tem a fiscalização proativa e reativa. A proativa, no caso, eles iriam lá levantar as condições de trafegabilidade das calçadas, iam notificar os proprietários para realizar essa adequação, né, o conserto, e iam autuar eles. E a fiscalização reativa ia ser por meio de uma denúncia, iam no local fazer vistoria, notificar o proprietário, ia realizar esse acompanhamento e emissão de auto-infração em caso de não atendimento da notificação. Pode passar. Quanto à arborização de vias públicas, é muito importante dar continuidade com essa arborização se haver já essa padronização das calçadas, como foi falado anteriormente, implementação da prática de educação ambiental, certo? Que essa educação ambiental seria conhecer o processo de plantio, a importância dele no dia a dia, no meio ambiente, no nosso meio comum, principalmente nessas vias públicas de alta emissão de gás carbono, e também como
uma proposta aí, a conscientização nas escolas e realização de infantis feitas por estudantes, é um meio. Também, se eu não me engano, tem tecnologias hoje de colocar árvore no canteiro, assim, para eles absorverem o máximo daquela água que vem suja, né, para o bueiro, assim, e para filtrar bastante aquilo já. Também a gente pensa como proposta investimentos do setor privado para proteção e implantação das árvores em vias públicas, com a finalidade de retorno mesmo, de visibilidade, aspecto, cidade organizada e paisagismo. Aquela questão de sempre melhorar a vista, né? Que isso traz bem para o ser humano, né? Campanhas educativas para incentivos desse plantio, não somente nas escolas, como eu disse acima, mas também para proprietários, lojistas e tudo mais, e escolha de espécie adequada, que vai permitir que a árvore tenha um desenvolvimento explorando o espaço aéreo disponível, sem causar interferências e danos a outros equipamentos públicos, como rede elétrica, aquilo que o primeiro grupo falou sobre determinada espécie, né, seria bom catalogar, qual planta é viável para aquele determinado lugar sem causar dano a nenhum equipamento público, né? Pode passar. E sobre espaços públicos de uso compartilhado. Como propostas que a gente teve para a situação aqui de Macapá, pensamos em revitalização dos espaços públicos já existentes e destinar a diversas funções, por exemplo, incentivando ações de artistas locais. Em outros estados, funcionam de diversas maneiras, né? Por exemplo, tem estado que a prefeitura deixa o artista agir livremente, tem tipo, em outros estados tem tipo um acordo, mas tudo isso torna mais atrativo fazer parte de uma área verde ou de uma praça. Fiscalização para evitar o uso indevido dos espaços a fim de evitar depredação e vandalismo. Aqui é muito comum a gente ver as praças, áreas verdes abandonadas ou com os equipamentos lá quebrados e sem manutenção alguma. Às vezes pode até se caracterizar como um abandono. Outra proposta também é vincular a agenda de saúde pública com os programas de espaços públicos, como foi feito nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 esse ano, por exemplo. E uma outra proposta também é a criação de mais áreas verdes e de programas que focam no desenvolvimento do espaço público. Por exemplo, buscar estratégia para sempre reforçar os pontos fortes, melhorar os pontos fracos. Tudo isso com o objetivo de tornar o espaço mais atrativo para a comunidade local. Da cidade podendo até se tornar um ponto turístico. Aqui também, em Macapá, a gente pensou na possibilidade de tornar a rua num calçadão. Ali na frente a partir da frente da orla, ali até o Araxá. Mais ou menos, a gente podia fechar em um determinado horário ali, aquela rua virar ali duas vias, né? Duas mãos. Aí ficaria só um sentido, fazia desvio de carro e tornaria uma daquelas vias lá de lazer, para passeio de bicicleta e tal, mas uma das propostas que a gente pensou. Pode passar. Bom, pessoal, continuando a apresentação, vou ainda dar enfoque nessa questão do eixo de mobilidade ativa, mas agora trazendo o contexto dos ciclistas ou pessoas que usem esse tipo de modal para suas atividades rotineiras, né? Então, nossa ideia inicial de proposta de melhoria a esse sistema gira em torno da integração entre as ciclovias e ciclofaixas já existentes nas cidades, porque se olharmos no mapeamento dessas zonas, vemos que elas são bastante espaçadas entre si, não tendo uma verdadeira vertente de integração, né? E isso vai de encontro justamente na construção de uma malha cicloviária de acesso a todas as zonas de Macapá, norte, sul, leste, oeste, e tudo isso é unificado e interligando ao centro da cidade. Pode dar um clique aí nessa imagem? Beleza, valeu. E só para deixar claro, a interligação que queremos propor, ela deve ser feita de maneira bem otimizada, de forma estratégica, né, de ligar aos trechos contendo pontos, como, por exemplo, visualizado aí na imagem. No caso, seria escolas, hospitais, os pontos turísticos da cidade, sobretudo a orla, né, os atacadões, os shoppings e o próprio aeroporto da cidade. Pode passar, por favor. Para acompanhar o tópico de interligação entre as ciclovias e ciclofaixas,
Outro assunto interessante é a instalação de bicicletários e paraciclos compartilhados, próximos às linhas de integração do transporte coletivo. Queremos falar melhor mais lá na frente. E também em alguns pontos específicos que favoreçam o melhor deslocamento dos ciclistas. Essa nossa proposta da criação de mais bicicletários e paraciclos, ela tem como foco a execução em áreas próximas de 3 metros, de 3 quilômetros a 5 quilômetros, justamente para os deslocamentos não se tornarem tão cansativos assim, e não ficarem muito espaçados também. Como vocês puderam ver na imagem anterior, não sei se ficou tão perceptível assim, mas as zonas entre cada bicicletário deve ter diâmetros de 3 a 5 quilômetros equidistantes entre si. Pode passar, por favor. Bom, um aspecto bastante positivo no fomento dessas integrações e dos próprios bicicletários são as viagens serem efetivadas de formas curtas ou de médios trajetos, que vai, dentre outras coisas, incentivar mais pessoas a utilizarem esse tipo de modal e, consequentemente, diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Outra solução, já pegando as informações de como ocorre esse tipo de sistema em outros locais no Brasil, seria inteligente de nossa parte pensar em desenvolver mapas cicloviários que indicassem os locais para a prática da circulação das bicicletas, por meio de aplicativos. E, indo um pouco mais a fundo, um aplicativo que ajudasse em vários sentidos, como bilhetagem, rastreamento, monitoramento do percurso, entre outras coisas. E só para enfatizar a questão do aspecto econômico, já existe um estudo realizado hoje pelo Ministério Público do Amapá, que mostra que essa solução de conectar os pontos seria uma forma relativamente barata de investimento e que traria, como já sabemos, inúmeros benefícios à nossa sociedade. Pode passar, por favor. Aqui trazemos uma aplicação dessa contextualização que acabei de comentar, verificando o caso do programa Bike Rio, que foi o primeiro a ser inaugurado e um dos maiores nesse setor aqui do Brasil, onde basicamente existe uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro junto ao Banco Itaú e que resulta em um sistema de aluguel de bicicletas e fortalece principalmente o turismo por lá. E na nossa concepção aqui, para a nossa capital, pensamos em fortalecer, em favorecer, além do compartilhamento das bicicletas, o próprio fluxo normal de pessoas que usem esse tipo de modal para transitar usando as suas próprias bikes. Outras informações de como funciona esse sistema que ocorre no Rio de Janeiro é o próprio monitoramento por aplicativo, no qual lá consta de preenchimento dos dados do usuário, cadastramento e os planos para contratação, onde os valores são bastante atrativos e em conta para todos. E o funcionamento do esquema de viagem, ele é feito basicamente por ciclos, com períodos que duram cerca de 60 minutos cada um, e depois deve-se realizar uma pequena pausa de 15 minutos para poder não ser tarifado. Pode passar. Sabemos, de maneira geral, que as vantagens que essa proposta traz são inúmeras. A primeira delas é que a prática do pedal é uma atividade física e melhora muito a nossa saúde mental. Também a redução do tempo gasto no trânsito diariamente, há ainda um custo reduzido, porque não teremos que arcar com o valor da compra do equipamento nem manutenção, ou seja, iremos pagar efetivamente somente quando usarmos essa bicicleta. Outro ponto é que o sistema de bicicletas compartilhadas tem conexão com o transporte coletivo, como é o caso que ocorre em Curitiba, onde o equipamento ele fica alojado no próprio coletivo. E isso, logicamente, que seria adaptado caso ocorresse aqui em Macapá, como o aumento das frotas de veículos circulantes, o próprio treinamento dos motoristas, para não irem tão rápido assim, no caso seria uma velocidade média, e as campanhas com a população também. No último tópico aqui, temos que esse tipo de sistema facilite muito o trânsito das pessoas e evitam, como já havia mencionado, a emissão de gases poluentes no mundo, Pode passar. Nesse slide, trazemos outras propostas para complementar as que já foram citadas, como as campanhas educativas acerca do ciclismo e seu espaço de direitos nas vias urbanas. Uma outra seria
uma maior fiscalização por parte dos órgãos no que tange à fiscalização das vias e ciclovias, e também a aplicação de penalidades para as pessoas que ignorarem as regras de trânsito e os bens públicos. Só para fechar essa parte, galera, é muito importante a gente frisar que para a criação dessas ideias seria necessário o fomento de projetos de sinalização, melhoria de algumas vias e das próprias ciclovias e ciclofaixas já existentes. Também seria necessário um estudo mais aprofundado, né, num tráfego urbano, bem como a instalação de mais árvores e também a instalação de iluminação. Pode passar. Bom, se tiver tudo certo com o meu áudio, eu vou dar continuidade. Aqui nós temos algumas propostas para o transporte coletivo, né? Baseado, nós temos um diagnóstico, e com isso nós tentamos, assim como o plano de mobilidade, né, fazer nosso plano de ações. Aqui entramos no eixo de transporte coletivo público. Nessa primeira proposta, nós iniciamos com a criação de 3 terminais de integrações em pontos estratégicos. Para falar a verdade, eu vou falar como é que foi o pensamento, né, inicial. Tínhamos o centro, né, o terminal central, ali na Praça da Bandeira, mas vimos que, ao tentar redistribuir as rotas, a Zona Norte e a Zona Sul ficariam um pouco prejudicadas, porque o intuito era otimizar essas rotas. Em vez de ter várias rotas radiais, diminuir, fazer o transporte, aumentar o transporte interterminais, né? E assim eu poder ter ônibus que circulam nessa área e abastecem o nosso terminal. Então, assim, chegamos a 3 terminais, Zona Sul, Centro e Zona Norte, com a criação de corredores. Corredor do Mar Abaixo, corredor do Zerão com a universidade aqui, e além dos corredores ligando cada um dos nossos terminais. A criação seria para diminuição de diametrais, ônibus como Renascença FAP ou Brasil Novo Universidade, que cruzam a cidade, mas apesar de ter várias paradas, assim eu ligaria aos terminais centrais e criaria assim um ônibus expresso. Aumento dos ônibus radiais, aumento da rotatividade. Criação de corredores de ônibus com faixas exclusivas. Esses corredores, então, teriam faixas destinadas aos ônibus, unicamente. A criação do bilhete único e a gratuidade da passagem enquanto as pessoas estiverem no terminal. Ou seja, seria um plano de ação. Uma parte do plano de ação seria a pessoa paga para entrar no terminal e no período que ele estiver dentro, o transporte entre terminais, enquanto dentro dele eu não preciso pagar outra passagem, eu posso entrar em qualquer ônibus que passe por ali. E a criação dos ônibus expressos nesses corredores, com poucas paradas, no caso, para aumentar a velocidade da viagem. Aqui, essa parte desse projeto foi baseado no sistema de Curitiba. Aqui é um pouco mais detalhado com as demais linhas que correm por lá. E aqui o nosso design para esse mapa aqui, um pouco mais clean, né? Onde eu tenho faixas principais que atendem um terminal central. E eu creio que aqui teve um equívoco da última versão. Teve um equívoco da última versão para essa aqui, que eu não tinha percebido. Que é o quê? Nesse slide eu estava falando sobre a criação dessa rota em vermelho tracejado. Seria uma trajetória de transporte rápido. Como funcionaria? Uma trajetória que passa, aqui a Praça da Bandeira, que passa pela FAB, passando pelas escolas, secretarias de saúde, secretaria de educação, prefeitura, escola Antônio Cordeiro Pontes, Barão do Rio Branco, Gabriel de Almeida Café, Tiradentes, a rua por trás do Hospital São Camilo, um hospital sendo um ônibus que passa por esse hospital, né, apesar de ser privado, muitas pessoas, é um grande hospital da cidade. Aqui, nesse canto, fica a Sé, e ela vem por essa rua que passa ao lado do hospital de emergência, e entre outros pontos importantes, próximo ao Tribunal de Justiça Eleitoral, e assim por diante. Então, essa rota seguiu por esse caminho, porque, como vocês podem ver,
ela pode ser alimentada pelos corredores, ou seja, a pessoa pode parar aqui com o bilhete único e entrar nessa rota um pouco mais rápido, apesar de já estar bem próximo da estação, correto? Ela pode ser alimentada por os outros ônibus que não são, que alimentam o corredor, e essa, por ser uma rota de cerca de 20 a 30 minutos, dependendo do trânsito, ela seria uma rota que, com 2 ônibus, por exemplo, nós teríamos ônibus, 2 ou 3, né, para ter essa troca, nós teríamos ônibus a cada 10 minutos de redes importantíssimas, como hospitais e escolas. Aqui nós vamos falar um pouco de BRT e BRS. O BRT, o grupo não encarou como uma proposta para esse plano de mobilidade. Digamos que tenha uma validade, um tempo. Então, nesse período próximo, não seria uma solução adequada para o grupo. Nós somos uma cidade média, com um custo inicial alto para a nossa realidade, apesar de ter um ótimo custo-benefício, porque nós temos também hoje, encaramos a dificuldade da divisão física das vias, mas nós temos uma perspectiva de melhora. E nós queremos, com o BRS, iniciar essa divisão física. Como? A implantação de faixas compartilhadas nessa parte central. Nós teríamos faixas exclusivas para ônibus nos corredores, mas nessas partes, em algumas ruas-chave, nós teríamos faixas compartilhadas, em que elas estariam disponíveis apenas para os ônibus em alguns horários. Nós colocamos a nossa proposta no horário de pico, ou seja, de 6 às 8, 11 às 14, 17 às 19. Mas a exemplo de Fortaleza, no futuro, quem sabe nós podemos, conforme o crescimento, aumentar, que aqui fica meio pequeno, em dias úteis de 5 da manhã às 21 horas da noite, são faixas exclusivas para ônibus, e após esse horário, a circulação é livre. A estimativa de ampliação do horário conforme o crescimento, certo? E o início da divisão física. Nesse trajeto principal de acesso rápido que nós conversamos há pouco, para acesso a esses itens importantes, né, esses órgãos importantes do município, nós faríamos uma divisão física apenas nessas ruas. A Avenida Fábio, Antônio Coelho, São José, e aqui atrás do São Camilo. Nesse trajeto, começar a fazer a divisão física e verificar como é que a cidade anda com esse protótipo. Boa noite. Sobre o transporte público, ainda continuando a apresentação, também teríamos a proposta de uma linha turística, que ela consiste, primeiramente, na criação de uma rota, né, que é inexistente. Nós temos o aeroporto, já foi dito anteriormente em outras apresentações, que ele tem uma linha, uma estrutura para ter ônibus, mas não existe ônibus nessa direção. E em que consistiria essa apresentação? Ela sairia da Avenida Fábio, essa rota. Ela sairia da Avenida Fábio, chegaria no aeroporto municipal, no aeroporto internacional de Macapá. Ela também passa por pontos importantes como o Hospital São Camilo, o Museu Sacaca. Anteriormente ao Museu Sacaca, ela também contempla o estádio Glicério Marques e o Hospital Público Pronto Socorro, né? Também ela chega no Marco Zero e faz a volta contornando a Orla de Macapá, passando pelo Araxá e por todos aquela zona comercial tem festas, hotéis, pizzarias, restaurantes. Realmente uma rota turística. E o ajuste do poste da rota de acordo com a demanda. Pode passar para o próximo slide, fica mais fácil de explicar, por favor. Os veículos convencionais, os veículos convencionais, que são os ônibus que nós temos agora, eles poderiam ser utilizados, né, de acordo com a nossa proposta, para alimentar a malha da estação principal. Como assim? Eles vão rodar das periferias, da periferia e dos subúrbios até a sua estação regional. Pode voltar 2 slides, por favor? Mais um, que tem todas as estações. Tá. Mas, em resumo, por exemplo, né, se vou pegar essa área azul, que é a região sul.
Os ônibus convencionais, eles ficam rodando pela região sul, contornando ela, a fim de alimentar a estação, porque eles têm um tamanho, eles não são nem muito grandes, nem muito pequenos, eles vão rodando pelos subúrbios e extremidades. Eles fariam rotas preferencialmente radiais. E ao chegar na estação, já pode voltar lá para a nossa slide atual. E ao chegar na estação, poderíamos fazer a troca por veículos biarticulados, que, como eles já estão numa estação integrada, já existe um fluxo maior de pessoas, havendo a necessidade de aumentar a capacidade dos ônibus. Não estou dispensando totalmente, né? Ninguém dispensou totalmente o ônibus convencional, mas o ônibus biarticulado, notavelmente, carrega um número maior de passageiros. E adaptado a isso também, como a rota turística ela tem um fluxo de pessoas menor do que a rota de trabalho, que seria nos horários de pico, por exemplo, ela poderia ser adaptada com ônibus mid ou micro-ônibus, também podendo haver um ônibus de destaque como um biarticulado. Essa proposta de usar diferentes tipos de ônibus, ela também tem a finalidade de, reduzir as rotas diametrais que existem na cidade. Um ônibus, ele sai da zona norte e vai até a zona sul. Isso aumenta muito o tempo de viagem. Seria mais viável ele andar da zona norte até a sua estação integradora, e da estação integradora pegar outro ônibus. Mas toda essa viagem tem um custo, né, que ela seria adaptada ao bilhete único para ser viável essa proposta. A proposta realmente é reduzir rotas diametrais, criar novas rotas radiais, que se tornariam mais rápidas, e, consequentemente, com uma rotatividade maior de usuários, que esse é o objetivo do transporte. Maior quantidade de pessoas e no menor tempo possível. Pode passar, por favor. E, claro, o nosso ponto de parada. Ele deveria ser algo confortável. E, na realidade, existem muitos pontos onde sequer existe a parada. Uma experiência pessoal, eu já peguei um ônibus e parei num local que nem o motorista sabia que aquele local era uma parada. Quem avisou tanto para mim quanto para o motorista foi outro passageiro. E uma proposta para a nossa cidade que, por estar situada na região norte, deveria ter aquele conceito de sustentabilidade, que consiste em, primeiramente, revitalização e modernização dos pontos de paradas atuais e criação de paradas ecológicas com telhados verdes, né? Os telhados verdes, o que eles consistem? Uma estrutura de parada para fornecer a sombra, a proteção do sol e intempéries, e, consequentemente, ele teria a placa voltaica e um jardim suspenso, um jardim no seu teto, realmente. Também consta uma numeração alta, que é para identificar a parada, e nichos para carregar o celular. Como eu já tenho energia fornecida por essa placa voltaica, eu posso usar ela para carregar o celular ou futuramente, como transporte é uma coisa integrada com segurança pública, né, deveria existir políticas de segurança para garantir a integridade das paradas. Por quê? Num projeto futuro, com o uso de aplicativos monitorando a rota dos ônibus, também seria interessante que nas próprias paradas existissem painéis digitais que eles indicassem tantos horários quanto rotas e mapas, com um sistema de Wi-Fi. Já temos a energia fotovoltaica fornecendo isso. É uma solução bem interessante que já é usada em países como a Europa, Japão principalmente, Coreia do Sul. E aqui esse modelo de parada inspirado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, nacional. E um ponto bem positivo é que ele conta com uma arborização pequena, né? Ela não é de raízes ela não é uma vegetação grande, mas mesmo assim já contribui para a captura das moléculas de dióxido de carbono e monóxido de carbono. Já contribui para a geração de energia limpa, purificação do ar e redução da temperatura. E, claro, os pontos têm que ser acessíveis. Pontos com acessibilidade, mapas para localização
e informações sobre rotas e ônibus. Isso com o nosso sistema atual de mapas. No momento futuro, como a gente tem a perspectiva de que Macapá se torne uma cidade inteligente, painéis digitais bem dinâmicos também seriam uma alternativa aos mapas que poderíamos utilizar hoje. Pode passar. Boa noite. Dando continuidade à apresentação, agora vamos trabalhar com as políticas públicas. E logo de início começamos com esse trecho do Ministério das Cidades, onde ele comenta da seguinte maneira: as cidades, de maneira geral, constituem o cenário das contradições econômicas, sociais e políticas espaciais. Seu sistema viário é um espaço de constante disputa entre os distintos atores sociais, como os pedestres, ciclistas, condutores e usuários de veículos particulares. Também são inclusos os ônibus, entre outros. No que tange ao espaço local, tendo o foco na cidade de Macapá, o que observamos é que, atualmente, Macapá tem um inchaço urbano. A sua mobilidade encontra-se com alto grau de deficiência de equipamentos e estrutura urbana, que é necessária a melhora da qualidade de vida da população. Nessa imagem é possível ver as linhas de transportes públicos traçadas de vermelho, onde vemos que as linhas de transporte público ela não abrange completamente a cidade. Existem alguns pontos que ela não proporciona esse deslocamento necessário para que a pessoa possa chegar com o mínimo de conforto até a parada de ônibus. Ainda em amarelo é possível ver a localidade com maior fluxo de modais. Entender assim que os fluxos de coletivos são um déficit de planejamento quanto à infraestrutura da cidade. O que ocorre também é que há grande problema de velocidade de trajetos situado nessa área amarela. Não só para os passageiros de ônibus. Também tem a parte da população que utiliza a calçada, que tem essa problemática de obstrução da calçada e a obstrução do passeio público. Pode passar. Aqui nessa imagem a gente vê as fases da iniciativa de um desenvolvimento de plano de ação de uma cidade. Eu acredito que o ponto principal dessa disciplina é nos mostrar ou capacitar que, quanto à elaboração do plano de mobilidade urbana, é possível entender que, para a realização do plano de ação, temos um leque de etapas para o desenvolvimento do mesmo. No primeiro momento do trabalho, tivemos a fase de preparação, onde foi elaborado o questionário para ter de forma assim, uma consulta pública da real situação da mobilidade de Macapá. Nessa fase, teve como objetivo principal identificar as áreas críticas que afetavam a cidade, e para isso realizou-se uma avaliação rápida, que teve um conjunto de indicadores que nos deram base quantitativas e qualitativas do cenário de Macapá. No segundo momento, foi feita a análise do diagnóstico, onde o objetivo era expor os principais problemas da cidade, e a gente teve como resultado uma lista de temas ou áreas de intervenção que foram prioridades onde foi possível verificar as deficiências da cidade. Na terceira fase foi onde demos prioridades ao norte para nossas intervenções, onde a gente buscou caminhos que dê uma prévia da solução. E, por fim, é esse trabalho que temos meio que um plano de ação que a gente elaborou juntamente aí com os demais colegas, que foi comentar sobre as políticas, a promoção de soluções quanto às vias, os pedestres, os ciclistas, o transporte público em geral,
e nesse momento são realizados estudos de pré-investimentos necessários para a implementação das ações, e esses estudos e projetos permitem aprofundar o diagnóstico do tema priorizado já na fase anterior. Além disso, ele permite detalhar as soluções propostas na terceira fase, de modo a torná-las aptas à realização de investimentos. Então, dessa forma, a elaboração de políticas públicas segue o mesmo procedimento da construção desse trabalho. Pode passar. Aqui são alguns preceitos da Lei de Mobilidade Urbana que eu achei importante trazer aqui, porque é fundamental para a elaboração das políticas públicas. Eu vou apenas comentar algumas, porque é muito importante ter em mente que cada uma delas abrange um grande número de conhecimento. Então, a acessibilidade universal, ela trata de políticas públicas que são pensadas para acessibilidade ao transporte do usuário que tem menos condições econômicas, e acarreta a distribuição do espaço viário proporcionalmente à quantidade de pessoas transportadas por cada modal. Essa política também a gente tem que objetivar o barateamento do transporte público. O segundo ponto é o desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões socioeconômicas e ambientais, que para mim é a parte mais fundamental na elaboração de políticas públicas, que tem como objetivo o transporte público e coletivo, que dá opções de transporte não motorizados, ser a principal matriz do deslocamento modal. A gente tem o terceiro ponto, a equidade do acesso aos cidadãos ao transporte público coletivo. Quarto ponto, a eficiência, eficácia e efetividade da prestação de serviços de transporte público. O quinto é a gestão democrática dos controles sociais e planejamentos. E assim por diante. O oitavo ponto que eu acho também importante é a equidade do uso do espaço público de circulação, vias e logradouros, que trabalha a parte dos pedestres, onde idosos, mulheres, crianças, deficientes não devem encontrar obstáculos para circular em calçadas ou até mesmo acesso ao transporte público. Por isso, a necessidade de veículos deve ser diminuída, veículos particulares, para ofertar a possibilidade de outros modais. Temos um conjunto de preceitos aqui na imagem, onde a gente vê a promoção de serviços de transporte e a infraestrutura de modais urbanos. Mas o principal é que o planejamento de cidades deve priorizar a segurança e a qualidade de vida dos moradores, em detrimento da fluidez do tráfego de veículos. Sabemos que o sistema viário é um suporte para a população, e por essa razão deve ser considerado alguns meios que, de certa forma, integram o transporte coletivo, e a elaboração de projetos de planos de ação, uma vez que a maioria das pessoas utiliza esses modais, é fundamental. Assim, o desenho urbano tem que ser pensado para favorecer a multicentralidade da população. Pode passar. Aqui vemos nessa imagem algumas políticas que a principal necessidade de uma política de transporte urbano sustentável é atrair as pessoas a deixar de usar transporte coletivo e optar por sistemas mais sustentáveis. Uma política urbana de mobilidade está atrelada a um plano de mobilidade, no caso. E é uma das formas mais relevantes de promoção da qualidade de vida das cidades. Dentro dessas diretrizes, para driblar a realidade, as cidades estão implementando soluções sustentáveis, criativas e até mesmo ousadas. Temos exemplos como pedágios urbanos, utilização de bicicletas, obras de revitalização que priorizem os modais não motorizados,
e temos casos de algumas cidades, que a gente só elencou aqui apenas alguns, que têm algumas políticas que deram certo. Temos Belo Horizonte, Minas Gerais, que desenvolveram programas para incentivar empresas a criarem planos de mobilidade para facilitar o deslocamento dos trabalhadores. Esses planos é uma estratégia importante que envolve parcerias entre as empresas. Temos Londres, que visou assegurar os empreendimentos que adotem certas medidas estratégicas de controlar os impactos de viagens por causa do transporte público. Temos até casos do Acre, do Rio Branco, onde, por sinal, boa parte da cidade possui possui a maior rede cicloviária da capital do país. No caso, ao todo, são mais de 160 quilômetros de vias projetadas para 300 mil habitantes, o que transformou a bicicleta como o principal meio de transporte da população. Pode passar. E, por fim, a gente tem a nossa conclusão, que o nosso estudo ele tratou de apresentar uma mobilidade urbana inteligente, com soluções a médio e longo prazo para otimizar o processo de desenvolvimento da cidade de Macapá, que tem a sua mobilidade baseada, como a maioria das cidades brasileiras, na logística de transporte de automóvel particular. Então, dessa forma, o nosso grupo buscou propostas de melhorias em alguns aspectos urbanos da cidade. Como meus colegas já haviam apresentado, eles apresentaram algumas melhorias, mas eu acho que o principal problema que a gente observa na mobilidade urbana é ocasionado pela falta de articulação entre a cidade e a integração dos poderes públicos nas diferentes esferas, claro. Isso é importante na implementação de políticas públicas que levam em consideração as especificidades dos locais. Além disso, a estrutura urbana ela necessita de uma adequada qualidade de vida para a população. Então, a necessidade de planejamento de malha viária, a implementação de boas calçadas para pedestres, a circulação de ciclovias de bicicleta e a melhoria no transporte público é de fundamental importância para a cidade de Macapá. Pode passar. Obrigado por prestigiar a apresentação. Essas são algumas referências que a gente trouxe aqui. Obrigado. Obrigado ao grupo aí. Parabéns pela apresentação, né? Acho que vocês pensaram em fazer um plano diretor, foi isso? Porque o trabalho está estruturado exatamente para essa questão, que eu considero importante, né? A única crítica seria exatamente essa questão do tempo aí. Mas, de fato, eu achei bem interessante a abordagem, porque política pública está dentro disso, de fato, né? A única questão seria exatamente tentar reduzir um pouco esse tempo, né? Para tentar sintetizar um pouco melhor essas partes que já são diretrizes mais gerais, né? Que envolvem esse conceito de plano diretor. Quer falar, Andrew? Eu gostaria só de pedir desculpa, realmente, eu até comentei com o senhor agora, né, no privado, que realmente os colegas, a gente excedeu um pouquinho, a gente encarou como um plano de ações, né, um diagnóstico, partindo daquela análise do diagnóstico, e partindo do plano de ações, acabou abrangendo até políticas públicas, e eu peço só desculpa aos colegas, realmente nós estendemos bastante, e eu sei que isso é prejudicial. Não, tranquilo. É só porque o tempo ele é um dos fatores que a gente tem que saber gerenciar, certo, né? A qualidade do trabalho está muito boa, está excepcional, de fato, né? Eu só fiz essa questão de começar falando disso, né? Mas, de fato, a gente vai falar de muita coisa boa aqui na sequência. Professora Badini, você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar, e tem a Isabela também que se inscreveu, né? Bom, vamos então, muita coisa positiva no trabalho, tá? Eu não vou me alongar muito aí, mas eu gostei que vocês começaram pela questão da sinalização, tratando que não é só sinalizar, mas tem que educar. De fato, qualquer intervenção, ela tem que ser introduzida de forma gradativa e o processo de educação faz parte, né? Eu achei muito interessante a ideia de compartilhar espaços públicos e torná-los eles mais atrativos,
é até uma premissa que a gente está trabalhando lá nesse reprojeto da Ponte Sérgio Arruda. A gente não quer entregar uma ponte nova, mais larga, mas um espaço que seja mais atrativo e que melhore a mobilidade. Então, gostei muito dessa temática aí, né? A ideia de interligar sistemas coletores com sistemas mais expressos, e aquele exemplo da Avenida Fábio eu achei bem interessante. Por mais que eu sei que a gente precisa estudar mais e identificar exatamente como seria aquele ciclo que você representou através daquelas linhas, né, que o grupo representou através daquelas linhas tracejadas, né? E até uma pergunta que eu faria, né, qual seria o tipo de veículo mais adequado? Um veículo de grande capacidade ou de pequena capacidade, como um micro-ônibus? Fica aí a pergunta para vocês responderem depois, né? A ideia de começar um sistema de coletivos com faixas exclusivas pelo BRS, ao invés de entrar de cara com o BRT, eu considero para Macapá que seja o melhor, até para a gente experimentar e introduzir gradativamente essa infraestrutura necessária. Eu concordo com vocês. E também elogio a questão de mostrar a necessidade de integrar vários pontos da cidade. Vocês citaram o aeroporto, como foi citado no sábado, né? De fato, construir um aeroporto sem integrá-lo é algo que a gente precisa requalificar. A questão das calçadas, a gestão, né? Essa questão eu entendi que seria uma parceria público-privada, onde o município daria, ou o Estado, não sei exatamente, mas eu acho que o município daria alguma forma de incentivo para que a iniciativa privada, de certa forma, pegasse isso e tentasse efetivamente tornar esse modelo mais padronizado, atendendo os padrões de qualidade e acessibilidade. Eu entendi isso. Eu acho que é uma ideia boa, mas que precisa ser bem analisada, porque a gente também não pode deixar uma demanda que é a priori da prefeitura, do município, para outras partes. A gente precisa adequar bem esse tipo de parceria. A questão das políticas públicas, de fato, são fundamentais para que você consiga não só implementar, mas garantir a funcionalidade de tudo isso que vocês falaram, né? E, como eu falei anteriormente, a única crítica seria a questão do tempo. A gente poderia sintetizar melhor alguns aspectos que vocês falaram. Mas, muito bem, parabéns mesmo. Achei um trabalho muito excepcional. Viram como é que você ia sintetizar, falar rápido? Eu também gostei muito do trabalho, vocês estão de parabéns, sabe? Algumas questões, por exemplo, essa acho que seria um micro-ônibus, no caso de vocês, né, que faria essa circular lá pelo centro, foi a primeira proposta nossa da CETEMAC para os corredores, é que na época nós previmos 8 corredores, que todos esses corredores eles fizessem essa circular. E aí a gente, naquele momento, não estava propondo o terminal, até porque a integração poderia ser no próprio ônibus ou nessas estações que a gente estaria chamando, que seriam esses abrigos da área central, né? Mas, realmente agora, né, nessa última proposta, eles já colocaram terminais. Os terminais, olha, eu já vivi em muita cidade que os terminais... Vivi, por exemplo, em São Caetano, que a gente tinha um terminal que, além de urbano, era metropolitano. Nossa, a gente juntava todos os problemas nos terminais, sabe? É claro que tem vantagens, né? Para o usuário, tem inúmeras vantagens, mas depois, eu acho que eu peguei um trauma tão grande de administrar a terminal, porque depois você não tem recurso, aí começa a questão da manutenção, aí tem manifestação de cobradores, motoristas resolvem parar, vai para o terminal, fecha o terminal, qualquer tipo de manifestação ia para o terminal, eu peguei um trauma. Mas, de fato, é uma proposta viável, né? Eu gostei muito da proposta aí de vocês. Eu só acho que o que faltou mesmo é a questão metropolitana, sabe? Que a gente... Eu aqui em Macapá estou bastante preocupada com ela, né? Porque essas linhas metropolitanas, elas se superpõem às linhas urbanas. E hoje a mesma empresa, uma das empresas opera a linha metropolitana, mas necessariamente não vai ser sempre assim, e tem sempre essa disputa de tarifa, né?
Gostei muito que vocês colocaram as bicicletas compartilhadas, né? Sabem que eu adoro esse projeto, gostaria muito de estar implantando e estudando melhor, né? E acho muito legal. Só para dizer que os abrigos lá, acho que a semana passada ou retrasada, em Porto Alegre, eles implantaram esses abrigos com o telhado verde, e é bem legal. E foi uma ONG junto com uma universidade lá que implantou, a ONG até a Rua Toda a Vida. A ONG Toda a Vida implantou esse abrigo lá, muito legal mesmo. Acho que é isso, gostei, estão de parabéns, avançaram bastante, fizeram mapas sintéticos, mas ficaram legais, né? E acho que foi isso que o professor Adenilson falou mesmo. Passaram um pouco do tempo, podiam ter sintetizado, mas ficou muita coisa boa. Parabéns. Tinha alguém inscrita? Isabela, você falou? Isabela? Só um minutinho. Eu vou tentar uma ligação, peraí, eu já falo. Só um minutinho. Mais alguém que queira falar? Andrew, você ia falar? Não, professor, sem mais. É isso mesmo. Ei, professor, é o seguinte, faltam 2 grupos, estão me ouvindo? Tá ligado para mim? Faltam 2 grupos para apresentar, e os 2 grupos são da nossa turma, e a gente tem uma apresentação do Rambo para começar agora. A gente queria que se desse para apresentar esses 2 grupos no sábado, é possível? Se vocês quiserem, sábado ou quinta-feira. Aí fica a critério de vocês. Pode ser. O grupo da Juliele e o grupo do Mário. Aí vocês... Não, tranquilo, a gente já estourou o horário de alguma forma, né? Não teria problema nenhum. Aí vocês colocam lá no grupo se é quinta-feira, né? Ou se é sábado. Pode ser? Porque, de fato, se a gente for iniciar, vai levar até as 20h40, 20h45, isso é verdade. Eu considero que a proposta é válida. Só bata o martelo da data, tá? Acho que vai ser quinta mesmo. No horário de estagiário mesmo? Não tem problema, até porque a prova ela vai ser na forma de quiz, aí a gente vai deixar disponível depois da apresentação, para vocês entregarem no outro dia. Tá bom, então. Então tá certo. Tá bom. Então, pessoal, agradeço aí, parabenizo todos os grupos que apresentaram hoje, né? Mantendo o padrão de qualidade que a gente teve no sábado passado. A ideia é depois disponibilizar essas apresentações para todos, né? E não só daqui, mas do público externo. Então, quinta ou sábado, a gente volta a se encontrar, né, professor? Tá bom, gente, até quinta, né? Até quinta. Até mais, então. Deixa eu parar aqui a gravação. Podem ir lá para a sua apresentação. Boa noite. Boa noite.